Nosso conteúdo para hoje, coração. Especificamente, eu vou desenvolver esse conteúdo e vou utilizar alguns epônimos. Epônimos, como nós já sabemos, eles não são aceitos em anatomia, mas eles são bastante utilizados na prática clínica. Então, a princípio, vamos colocar o coração na posição anatômica. O coração, quando para, ele assume a forma de um cone invertido. Então, a primeira coisa que temos que fazer é localizar o ápice desse cone. Uma maneira bastante simples é colocar o ápice do coração em cima do dedo indicador da mão esquerda. E, logo em seguida, procurar qual o lado mais rombo, mais redondo do coração. E a gente consegue observar que este é o lado mais redondo, que constitui o ventrículo esquerdo. Portanto, vamos colocá-lo à esquerda. Sabemos que o ápice, além de estar voltado para baixo, também está voltado para a esquerda e se projeta anteriormente. Uma vez feito isso, colocamos o coração sobre a palma da mão, que está representando o músculo diafragma. E logo identificamos uma face anterior no coração, também denominada de face externo-costal, pois tem correspondência com o externo e as costelas. Toda a face posterior do coração, portanto, esta que está associada ao diafragma, nós denominamos de face diafragmática do coração. E observamos ainda uma face direita e uma face esquerda. E 4 margens no coração. Uma margem inferior, quase num plano horizontal, uma margem superior, uma margem à direita e uma margem à esquerda. Bom, uma vez o coração na posição anatômica, identificamos o vaso mais anterior. O vaso mais anterior de todos os vasos associados ao coração é este. É a artéria tronco-pulmonar. Posteriormente à artéria tronco-pulmonar, observamos a artéria aorta. Agora, separando esses dois vasos, só conseguimos fazer isso porque esse coração está dissecado, eu vou segurar pelos átrios. Então, estes são os átrios. Agora, como vocês podem perceber, estão escondidos pela minha mão e vocês estão observando os 2 ventrículos. Logicamente, este é o ventrículo direito, este é o ventrículo esquerdo, este é o átrio esquerdo, este é o átrio direito. Bom, cada átrio apresenta uma expansão em forma de orelha, denominados de aurículas. Então, esta é a aurícula pertencente ao átrio direito, a aurícula direita, e esta é a aurícula esquerda. Observamos no átrio esquerdo 4 aberturas, 2 à direita, 2 à esquerda. São as aberturas das veias pulmonares, portanto, os 4 ósteos das veias pulmonares. No átrio direito, observamos superiormente o ósteo da veia cava superior, inferior e posteriormente o ósteo da veia cava inferior e ainda um terceiro ósteo. O terceiro ósteo é o ósteo do seio coronário, que se abre no átrio direito. Então, vou pegar outro coração para que eu possa mostrar para vocês o ósteo do seio coronário. Então, mais uma vez, esse é o átrio direito, ósteo da veia cava superior, ósteo da veia cava inferior. Bom, aqui nós vamos afastar, vamos abrir o átrio direito e conseguimos observar aqui o ósteo do seio coronário. Este é o ósteo do seio coronário, tá? Provido
de uma válvula. Essa válvula é a válvula do seio coronário, tá? A válvula de Thebésio. Voltaremos a falar dessa válvula. Uma vez o coração na posição anatômica, identificamos ainda a projeção do septo interventricular na parede anterior do coração, que nós denominamos de sulco interventricular anterior. Da mesma forma, posteriormente, a projeção do septo interventricular constitui o sulco interventricular posterior. Entre átrio, os dois átrios e os ventrículos, nós observamos em todo o contorno um sulco. Esse sulco é denominado de sulco atrioventricular ou sulco coronário. Nessa porção do sulco coronário, localizado posterior ao átrio esquerdo, inferiormente ao átrio esquerdo, aqui, portanto, está um vaso sanguíneo, que nós denominamos de seio coronário. É uma veia. E o seio coronário, conforme observamos, ele se abre no átrio direito. Bom, ficou bem claro que todos os vasos que estão associados ao coração o fazem pela base. Portanto, nós denominamos todos esses vasos de vasos da base do coração. Bom, vamos continuar e pegar um coração agora aberto, ou seja, vamos seccionar o coração ao longo do seu maior eixo. Então, vamos seccioná-lo e abri-lo. E observaremos aqui. Esta é a porção posterior do coração. Vamos colocar aqui a parede anterior, o coração na posição anatômica e observar que quando seccionamos ao longo do maior eixo do coração, a parede anterior ela vem com o tronco pulmonar e com a aorta. E, logicamente, a parede posterior com os átrios. Portanto, isso aqui é a parede posterior do coração. Observamos aqui que existe uma parede aqui dividindo os dois ventrículos. Este é o septo interventricular. Separa ventrículo direito do ventrículo esquerdo. Da mesma forma, existe um septo entre os dois átrios, septo interatrial. Não existe um septo entre átrios e ventrículos. O que nós observamos são aberturas. Essas aberturas são denominadas de ósteos atrioventriculares. Estes ósteos atrioventriculares são providos de aparelhos valvulares. A válvula do ósteo atrioventricular esquerdo é denominada de válvula bicúspide ou mitral, enquanto a válvula do ósteo atrioventricular direito ou válvula atrioventricular direita é denominada de tricúspide. O termo cúspide aqui se refere à válvula. Portanto, uma válvula bicúspide é formada por um conjunto de cúspides ou válvulas, duas, enquanto que a válvula tricúspide é constituída por 3 válvulas. Este plano valvular ele é sustentado por um esqueleto fibroso e, logicamente, esse esqueleto fibroso apresenta 4 anéis. Um anel do tronco pulmonar, o anel aórtico, o anel direito e um anel esquerdo.
esquerdo, associados à porção mais superior do septo, que a gente pode observar aqui, denominada de parte membranácea do septo interventricular. Este envoltório, este saco fibroceroso que envolve o coração, protege o coração, mantém o coração em sua posição no centro tendíneo do diafragma, limita também a diástole cardíaca, é denominado de pericárdio. Conforme já dito, o pericárdio é um saco fibroceroso que apresenta externamente tecido conjuntivo fibroso, denominado de pericárdio fibroso. E o outro pericárdio, que nós denominamos, é seroso. O pericárdio seroso apresenta duas lâminas, duas partes, duas paredes. Esta associada ao pericárdio fibroso, ou seja, está revestindo a porção interna do pericárdio fibroso e que nós chamamos de pericárdio seroso parietal. A outra lâmina está associada ao músculo cardíaco e nós conseguimos puxá-la aqui, devagarzinho, denominada, portanto, de pericárdio seroso visceral. Bom, nós aprendemos desde o ensino fundamental que o coração apresenta 3 camadas. São elas a camada externa, denominada de epicárdio, de tecido conjuntivo, uma camada média, denominada de miocárdio. Mio é relativo a músculo, portanto, músculo cardíaco é a camada muscular, e uma camada endotelial de revestimento interno, que nós denominamos de endocárdio. 3 são essas camadas. O pericárdio seroso visceral é o mesmo de epicárdio. Conseguimos também observar que o pericárdio fibroso, ele se torna contínuo com a adventícia dos grandes vasos da base do coração. O pericárdio seroso, ele reveste a superfície cardíaca com sua lâmina visceral e se projeta para revestir a superfície interna do pericárdio fibroso com sua lâmina parietal. Nesses pontos de reflexão existem espaços denominados de seios do pericárdio. Bom, um seio que é bem visível é este aqui. Olha, se nós localizarmos a veia cava superior, aqui está ela, esta é a aorta. Se nós colocarmos aqui o dedo, colocarmos um objeto, olha só como esse objeto vai passar. Foi o que eu fiz com essa pinça, certo? Então, aqui está a aorta, o tronco pulmonar, que são artérias. E este seio, denominado de seio transverso do pericárdio, ou fundo de saco de Taylor, separa as artérias das veias. Olha, a veia cava superior aqui e, logicamente, as veias pulmonares, que nós já mostramos, né, que confluem para o átrio. O outro seio do pericárdio nós localizamos da seguinte forma. Colocamos 2 dedos no ápice do coração e depois, colocamos o dedo palpando a superfície aqui posterior, subindo até os dedos pararem. Aqui ele vai encontrar
os dedos vão encontrar o outro seio, o seio oblíquo do coração, fundo de saco de Haller. Bom, e aqui, conforme a gente pode observar, ó, estão a entrada das veias pulmonares no átrio esquerdo. Ou seja, este seio está associado ao átrio esquerdo e justamente, ó, entre aqui as entradas das veias pulmonares no referido átrio.